O tema da palestra é justamente o papel do artista cristão. A gente vai meditar principalmente a respeito de duas coisas, duas perguntas. A primeira pergunta é o que o artista cristão é? E a segunda pergunta é o que o artista cristão faz. Essas são perguntas muito importantes porque a gente precisa se situar no mundo, né? A gente precisa saber quem a gente é, para que a gente foi chamado, por quem nós somos chamados, né? E que papel nós somos chamados para desempenhar. Respondendo à primeira pergunta, o artista cristão é um ser humano como qualquer um pecador como qualquer outro, e acima de tudo ele é um pecador redimido pela obra reconciliatória de Jesus Cristo. Então nós podemos resumir da seguinte forma: o artista cristão, ele é um pecador salvo pela graça de Deus. E esse pecador salvo pela graça de Deus, ele não é nenhum ser estranho ou inspirado acima dos outros, ele não é alguém especial ou superior do que ninguém, né? Ele é alguém chamado para desempenhar um papel específico, que é responder ao que Deus tem colocado para ele como vocação, como chamado, e fazer isso usando a sua imaginação, né? A gente às vezes observa o artista, né? Aquele que trabalha com arte, como alguém diferente dos demais, que não pisa no chão, ou que tem uma mente elevada, ou que pensa de uma forma superior aos outros, né? Mas o artista cristão o artista é essa pessoa chamada para responder a essa vocação com beleza, com criatividade, com inteligência, com imaginação, né? E aí a gente entra agora na segunda parte, no segundo slide, que é justamente meditar um pouco a respeito daquilo que a gente como grupo já vinha conversando, né? Algumas reuniões passadas a gente assistiu o documentário do Roger Scruton, chamado Por que a Beleza Importa? Essa pergunta é importante para a gente refletir, para a gente tentar responder, porque a gente vive num mundo que é marcado pela fragmentação, pela desordem, né? Não porque ele foi criado dessa maneira, mas porque o nosso pecado, ao entrar no mundo, ele causou uma série de quebras, né? Uma série de rompimentos. E a gente precisa refletir a respeito da importância da beleza. Por que a beleza importa? E a gente viu isso naquele documentário do Roger Scruton. E uma das coisas interessantes que ele disse naquele documentário é que a beleza é um conceito tão natural e importante para a humanidade quanto bondade e verdade, né? E aí ele disse que antigamente isso era unânime. As pessoas falavam de bondade, falavam de verdade, de justiça, e falavam também de beleza como um valor importante, um valor absoluto, né? À medida em que o humanismo foi avançando, né? A gente percebe que essas estruturas elas foram progressivamente sendo jogadas para escanteio, né? Mas importa pra gente, como cristãos que trabalham com arte, a gente primeiro refletir, né? A partir dessa reflexão, a beleza tem valor ainda? E de que forma o meu trabalho serve para demonstrar a glória de Deus e demonstrar a sua beleza, demonstrar a beleza da criação, refletir as estruturas que ele nos legou, né? Então a nossa cultura tem progressivamente se levantado contra absolutos, contra a verdade, né? Relativizando isso. A gente faz parte de uma cultura iconoclasta, de uma cultura que é fragmentada, né? E tem uma mentalidade fragmentada. A gente já estudou isso com Schaeffer, né? E quando a gente leu Arte e a Bíblia, e quando a gente leu
a arte não precisa de justificativa, a gente vê um pouco disso, de como esses escritores, eles refletiram a respeito de como progressivamente valores absolutos foram jogados e foram relativizados, né? Então, é importante que a gente parta dessa reflexão também. A beleza importa, né? A beleza importa porque Deus se importa com a beleza. Porque a gente acredita num Deus que criou as estruturas do mundo e que nos legou essas estruturas para que a gente trabalhasse sobre elas de maneira bela, de maneira verdadeira, de maneira justa, de maneira bondosa, né? De maneira a refletir nas nossas criações o caráter, a justiça, a beleza, a bondade, as virtudes dele. Então a beleza importa por isso. E ela deveria importar para a gente também. E lá em Gênesis 2,15, a gente vê que Deus ordena ao homem que ele cultive a terra, né? Eu vou abrir lá em Gênesis 2,15 rapidinho. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, é o que a gente conhece como um mandato cultural de Deus, né? Ou seja, ele coloca Adão no jardim e Adão ele não fica lá parado, só comendo fruta e deitado na rede. Deus ordena que Adão trabalhe. Deus ordena que Adão produza, né? Que ele crie, que ele cultive a terra. E não só cultive, mas ele ordena que Adão cultive e guarde a terra, né? Então esse é o conhecido mandato cultural. E esse mandato ele é válido pra gente ainda também, né? Nós somos chamados a cultivar a terra, né? Cultura vem justamente o radical da palavra vem disso, né? De plantar, de plantação, de trabalho manual na terra. Então, nós fomos ordenados, Deus nos ordenou que nós cultivássemos, que nós produzíssemos coisas novas, né? Deus ele nos dá uma estrutura, ele dá uma estrutura para a humanidade, ele coloca a humanidade nesse meio, nessa criação, e ele nos dá capacidade, nos dá inteligência, nos dá ferramentas para que a gente, daquela matéria-prima bruta, a gente comece a produzir coisas novas, né? A gente comece a se utilizar daquilo que Deus nos deu na criação e dê novos valores a isso, dê novas possibilidades. Então, o papel do ser humano, não só do artista, mas em qualquer profissão, papel dele produzir em meio às possibilidades que Deus dá a ele. E a nossa resposta deve ser trabalho, deve ser produção, deve ser cultivo, deve ser cultura, nesse sentido. Quando a gente vai lá para Gênesis 4, eu vou ler com vocês, lá em Gênesis 4, a partir do versículo 17, a gente vê, depois que Adão e Eva são expulsos, depois que Adão e Eva têm seus filhos, depois que Caim mata Abel, né? Aí a gente chega lá no versículo 17 de Gênesis 4, e diz assim: E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, nome do seu filho. Então a gente vê que a primeira estrutura urbana, a primeira cidade, né? O primeiro urbanista da terra foi o primeiro assassino também. Mas isso não significa que a cidade seja ruim em si mesma, né? O Tiago Cavaco ele tem um livro muito interessante sobre isso, chamado Ter Fé na Cidade. E lá ele vai dizer que mesmo que a cidade, a história da cidade tenha tido um início tão terrível como teve, né? A gente vê que a Nova Jerusalém, nos apresentada lá em Apocalipse, é uma cidade, né? E alguns vão usar o termo de uma cidade, de um jardim urbanizado. Então a gente tem esperança de redenção para essa estrutura. Os nossos empreendimentos, os nossos esforços, as nossas criações, muitas vezes tem um começo péssimo, tem um começo ruim, né? Não tem uma história boa, uma história inicial boa. Mas é como a gente rende isso ao Senhor, né? É como a gente entende e leva isso cativo ao Senhor que vai mudar, que vai dar um novo sentido para isso, né?
Então, o versículo 19 diz: Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi pai de todos os que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. E este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Da descendência de Caim vieram aqueles que foram... aquele que criou a pecuária, o que criou a metalurgia, né, e o que criou os instrumentos. Então a gente vê que essas áreas essenciais para a gente ainda hoje, né, a criação de gado, a metalurgia, o trabalho com ferro, o trabalho com bronze, e inclusive a arte da música, eles tiveram um início com pessoas que não estavam inseridas na aliança, né, de Deus. E ainda assim Deus usa esses homens, Deus usa essas pessoas para desenvolver essas habilidades e desenvolver essas atividades que vão ser tão abençoadoras e tão enriquecedoras para a humanidade. Então, entra aí também aquele outro conceito que a gente já conhece também, que é a graça comum de Deus, né? Como Deus, ele capacita e ilumina pessoas de todos os tipos, de todos os credos. Ele capacita essas pessoas com dons e talentos e capacidades artísticas e científicas. Então, todo o dom perfeito, né, toda a boa dádiva vem do Pai das Luzes. A graça comum de Deus atinge pessoas, independente de seu credo, independente da sua fé, independente da forma como eles vivem. Assim é o mundo, né? O mundo é cheio de artistas que a gente admira, a gente considera bastante as obras, os escritos, as produções deles, e são artistas que não foram redimidos e que ainda continuam em rebeldia contra o Senhor, né? Por quê? Porque os dons, as habilidades, a capacitação de Deus atinge todos, né? E aí a gente chega a um ponto importante para a gente dar continuidade, que a arte não é autônoma, assim como nenhuma das esferas que Deus criou, nenhuma das áreas que existem, seja ciência, seja filosofia, nenhum tipo de conhecimento que nós venhamos a ter, nenhum tipo de atividade que nós venhamos a desenvolver existe independentemente de Deus. Por mais que algumas pessoas desconsiderem totalmente Deus das suas produções, ainda assim, em tudo que elas fazem, em tudo que elas fizerem, elas vão responder a Deus um dia, né? Isso é um alerta pra gente também. As nossas produções, os nossos empreendimentos, todos eles respondem a um Senhor. Quer eles se dobrem em adoração, quer eles se dobrem em rebeldia, eles se dobram. E só pra gente fazer uma breve passagem aqui no conceito de cosmovisão, né? Que é algo que a gente tem estudado lá na igreja também, a gente já se dedica há algum tempo a meditar sobre isso. Cosmovisão alguns vão dizer, né, que cosmovisão é a lente pela qual nós enxergamos a realidade, nós lemos os acontecimentos, nós entendemos a história e entendemos o todo da realidade, né? E outros vão dizer que é a metanarrativa, ou seja, a narrativa principal pela qual nós compreendemos o universo, né? Então, ela vai moldar o nosso entendimento a respeito de Deus, o nosso entendimento a respeito de nós mesmos, o nosso entendimento a respeito do nosso próximo, do mundo, da cultura. Então, é um conceito muito importante para que a gente entenda, porque cada ser humano na Terra enxerga o mundo de certa maneira. Nossa cosmovisão, que é a cristã, a cosmovisão nos oferecida pela Escritura, ela passa por 3 aspectos, né? O aspecto da criação, a forma como nós fomos criados e como aquilo que eu estava falando, né? De como Deus nos legou as estruturas, de que Deus nos fez de maneira perfeita e fez o mundo de maneira perfeita. A queda, o mundo não permaneceu como Deus havia criado
por causa do nosso pecado, né? E a nossa queda, a queda da humanidade, ela cria uma série de fragmentações, de rompimentos, né? Os nossos relacionamentos são quebrados, o nosso relacionamento com a criação de Deus, com o mundo, com a natureza é rompido. O nosso relacionamento conosco mesmo, né? A gente agora é cheio de conflitos internos, cheio de perturbações internas. E acima de tudo, a nossa relação com o Senhor, a nossa relação com Deus é quebrada também. E a redenção é a forma como Deus planejou para que através do seu Filho, através do sangue do seu Filho, né, que é Deus, todas as coisas, toda a realidade fosse novamente redimida, reconciliada com Ele, né? Hoje nós trabalhamos e o que nós fazemos, o que nós produzimos, a gente leva em conta que Deus tem uma grande obra de reconciliação. Deus está produzindo, Deus está promovendo uma grande obra de reconciliação em todo mundo. E a gente pode fazer parte dessa obra como agentes de redenção, como agentes de reconciliação. Quando a gente prega o Evangelho, quando a gente manifesta a beleza do Evangelho, né? E quando a gente manifesta essa verdade. Essa é a nossa grande esperança, de que um dia nós seremos totalmente renovados e esse mundo caído e quebrado vai ser totalmente refeito. O Senhor estabelecerá de maneira final e perfeita o seu reino. E nós viveremos para sempre nessa nova realidade. Nada existe de maneira autônoma, tudo existe, todos os aspectos da realidade existem e respondem ao senhorio de Cristo, né? É aquela famosa frase do Kuyper, que não existe um centímetro quadrado dos domínios da existência sobre o qual Cristo, que é soberano, não diga é meu, né? Então tudo existe sobre o senhorio de Cristo, não existe nada na realidade que fuja a esse senhorio, né? Então igreja, educação, economia, política, cultura, ciência, arte, nada disso existe fora desse contexto. E tem um escritor canadense chamado Calvin Searveld, e em um dos textos que ele fala, que ele escreve, ele fala isso, né, que a arte é dom divino. E uma das coisas que ele diz é que o povo de Deus deve odiar o pecado e resistir ao diabo, mas nós jamais deveríamos rejeitar os dons e talentos que Deus nos providenciou. Isso inclui movimentos do corpo, rostos desenhados, canto, atuações cômicas, pintura e o vibrar melódico de instrumentos musicais. Deus ele nos deu vários desses presentes, né? Deus ele nos deu capacidade de apreciar essas coisas. Ele nos deu capacidade de nos emocionar com a beleza da criação de outras pessoas. Ele nos deu capacidade de realizar coisas belas também. E durante muito tempo, em determinados contextos, a arte ela foi entendida como algo de menor valor para a vida da igreja, para os cristãos, né? Mas a grande realidade para a qual o Searveld ele nos chama a atenção é que nós jamais devemos rejeitar aquilo que Deus nos dá de presente, né? Nós devemos nos proteger da má influência do mundo, mas de nenhuma maneira a gente joga fora os dons de criatividade que o Senhor, de maneira tão graciosa, nos dá. O Huckmacher, a gente já leu inclusive esse livro chamado A Arte Não Precisa de Justificativa, aí no Cinzel. E em uma das passagens ele diz: Deus deu à humanidade a capacidade de fazer coisas belas, de compor músicas, escrever poemas, fazer esculturas, decorar coisas. As possibilidades artísticas estão aí para serem atualizadas, realizadas por pessoas e receberem formas concretas. Deus deu essas coisas à humanidade e seu sentido está no aspecto de dádiva. Mas se a arte possui dessa forma seu sentido como criação de Deus, não precisa de justificativas. Sua justificativa é ser uma possibilidade dada por Deus. Algumas pessoas, alguns cristãos, eles vão admitir o valor e a presença da arte. Mas eles vão admitir da seguinte forma: a arte é boa, desde que ela sirva para
falar de Deus, desde que ela sirva para evangelizar, né? Não, vamos fazer um desenho, vamos fazer uma peça de teatro, vamos fazer um curta-metragem, vamos fazer uma pintura, mas desde que lá no finalzinho tenha João 3,16. Algumas pessoas, alguns cristãos, eles vão reduzir o papel e o valor da arte para a vida do cristão, para a vida da igreja, né? Eles vão dizer que ela é simplesmente um veículo de propaganda religiosa, um veículo de propagação de uma mensagem, né? E a gente sabe que esse papel é importante, propagar a mensagem, falar a respeito da verdade de Deus, da verdade bíblica de maneira clara, de maneira evidente, é papel não só de artistas, mas de cada um de nós. Enquanto cristãos, enquanto igreja, o nosso papel realmente é revelar a glória do Senhor e denunciar o pecado e expor a verdade do Evangelho para quem apareça na nossa frente. O nosso papel é evangelizar, o nosso papel é levar esperança, é levar a mensagem de que o ser humano é pecador, de que ele precisa de redenção e de que essa redenção só é encontrada em Jesus Cristo. Mas isso não pode ser colocado como o único papel da arte, né? A arte, ela não é propaganda, a arte, ela não deve servir simplesmente como propaganda. O Searle, ele fala uma outra coisa bastante interessante. Ele diz que quando crentes fiéis em Nosso Senhor ausentam-se da arte e da liderança nas artes, a arte vai para o inferno. Então, quando nós rejeitamos e negligenciamos o valor da arte, quando nós negligenciamos o papel que a arte tem de mostrar beleza ao mundo, de comunicar uma mensagem de esperança, de comunicar beleza, de comunicar a riqueza da criação de Deus, quando nós não entendemos que é nosso papel também estar na criação de Deus e dispor das estruturas que Deus nos oferece para enriquecer a vida do mundo, né? Enriquecer a cultura. Quando a gente se ausenta desse papel, a arte, como o Searle ele está falando, a arte vai para o inferno, né? E a gente vê uma série de obras que adoram a feiura, né? Que elevam a maldade, que são verdadeiros apologetas da maldade, né? Da mentira. Quando nós nos ausentamos desse meio, a gente abre espaço para que todos os outros que estão num constante e num crescente processo de guerra contra a verdade, de guerra contra a beleza, de guerra contra a bondade, eles estejam em evidência, né? Nosso papel como artistas e como cristãos é incentivar a produção artística de crentes fiéis em Deus, ajudá-los a realizar o seu trabalho, promover o seu trabalho, apreciar o seu trabalho. Nosso papel é esse, né? É um papel também de incentivo e de produção. Então a gente entra acho que é a parte mais específica dessa palestra, mas é o artista cristão e o mundo. Como é que se dá essa relação? A gente está aqui, a gente está nesse mundo, a gente foi colocado aqui por Deus, né? E agora, o que a gente faz? Como é que a gente procede em meio a tanta coisa boa e tanta coisa ruim também, né? A primeira realidade com a qual nós temos que lidar é que nós vivemos em exílio. Nós cristãos não pertencemos a esse mundo. A gente precisa ter essa consciência bem clara nas nossas mentes, nos nossos corações, porque senão a gente se perde aqui, né? Então, constantemente devemos nos lembrar de que vivemos em um mundo de paradoxo. Esse é o mundo criado por Deus, e em certo sentido este é o mundo de Deus. Deus governa, Deus está no comando de todas as coisas que acontecem, mas ainda assim esse é um mundo caído, né? Por causa da nossa culpa, por causa do nosso pecado. Ele é um mundo manchado. Então a gente está numa terra que, nesse sentido, não é nossa pátria, né? A nossa pátria é a Nova Jerusalém. Os nossos feitos aqui nesse exílio, os nossos feitos aqui nesse lugar, eles devem apontar e eles devem sempre apontar
para aquela nossa última realidade, né? Que vai ser a realidade plena e completa com o Senhor. Nós estamos aqui esperando ansiosamente pelos novos céus e nova terra, já que nós não somos desse mundo. E essa verdade, ela molda o nosso olhar e as nossas obras. Como é que a gente tem criado, como é que a gente tem produzido arte? As nossas obras de arte, elas revelam apego a esse mundo. As nossas criações, elas revelam cobiça, elas revelam idolatria. Ou a nossa esperança, a nossa esperança está sempre diante de nós, né? O serviço, o amor, tudo isso deve trazer glória não para a gente mesmo, mas deve apontar para o nosso Deus. Então, em exílio, a gente vive para o Senhor, né? A gente vive aqui num lugar que não é a nossa pátria, mas a gente realiza coisas que apontam para a nossa pátria final. E nós, em exílio, trabalhamos para o bem da cidade, né? Lá em Jeremias 29, Jeremias 29, 5, né? A partir do 5 ele diz... é uma carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Ele diz o seguinte: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, apesar de não estarmos na nossa cidade final, né, apesar de não estarmos no nosso, na nossa realidade última, apesar de sermos exilados nessa terra, assim como aqueles homens, assim como o povo de Deus, né, em exílio, nós devemos trabalhar para o bem da cidade, nós devemos trabalhar para que haja paz na cidade. Os nossos esforços devem ser de serviço, de amor, né, de produção cultural para abençoar as pessoas do nosso mundo. Refletindo um pouco mais sobre o papel do artista cristão, a gente lida com duas realidades na vida do artista, né? Do artista que é redimido e que é reconciliado com Cristo. A primeira dessas realidades, né, é a arte para a igreja. E o que seria a arte para a igreja? É o trabalho que artistas realizam com critérios e estruturas específicas que vão funcionar para a promoção do ambiente de culto, por exemplo, né? A gente tem os grupos de louvor nas igrejas, a gente tem pessoas que trabalham na organização do salão de culto, no embelezamento desse salão. A gente tem pessoas que fazem desenhos para que as crianças tenham atividade manual para realizar. A arte para a igreja é toda a arte que ela é usada nesse contexto, que é imediatamente religioso, digamos assim. Então, esses artistas, eles têm que trabalhar com alguns critérios específicos, né? Então, a gente entende que o guitarrista cristão que toca no grupo de louvor da igreja, ele não vai estar lá fazendo um solo radical para impressionar todo mundo, né? Os instrumentistas que trabalham no culto, na liturgia, eles se contextualizam àquela liturgia, né? E eles estão ali para promover aquele ambiente, né? Eles não estão ali para ser o centro daquele ambiente. Eles estão ali para promover esse serviço. Então, um outro aspecto dessa finalidade de arte para a igreja também poderia ser enquadrado aí aqueles grupos que promovem ações de evangelismo, que promovem missões através de arte, e cujo trabalho tem uma mensagem explicitamente evangelística, né? Então, a arte para a igreja, ela é usada num contexto onde a promoção dessas verdades, né, vai ser mais explícita, vai ser mais clara. Não tem dubiedade aí, mas ela serve para
promover o ambiente de culto, né, para promover a palavra, para ajudar as outras pessoas a adorarem ao Senhor também. Então, ela está num contexto específico e ela segue critérios e padrões específicos, né, sem os quais ela estaria violando esse ambiente. E aí os artistas que trabalham com esse tipo de arte, eles têm desafios específicos também. Um desses desafios é uma busca por uma teologia saudável e uma vida devocional frutífera, né? É a luta contra a vaidade, é a luta contra o próprio ego. E o encorajamento para esse tipo de arte, para esse tipo de artista, é que é uma honra trabalhar a serviço do povo de Deus, é uma honra trabalhar na edificação do seu corpo. Mediante os dons que o artista desempenha nesse contexto, né, tem recebido do Senhor, ele precisa estudar, ele precisa ser excelente naquilo que ele faz, né? Ele precisa se dedicar a isso. A arte para a igreja, ela pertence a esse contexto. Mas o artista cristão, ele também pode trabalhar para o mundo. E a arte para o mundo seria basicamente a atuação de artistas que são representantes de Cristo também, né? Mas se fora da esfera específica da igreja. Então eles vão trabalhar em estúdios, em companhias artísticas, companhias de dança, eles vão trabalhar em empresas, eles vão ser empreendedores, eles vão ser artistas independentes, eles vão expor em museus, eles vão expor em galerias, eles vão tocar na noite. E esses artistas, eles, assim como aqueles outros que trabalham para a igreja, né, eles precisam também de uma teologia sólida, eles precisam também de uma vida devocional sólida, né, eles precisam ter uma teologia saudável. São artistas que eles não necessariamente vão envolver mensagens explícitas no seu trabalho, ou uma estética eclesiástica no seu trabalho, né, de maneira explícita. Mas ainda assim eles vão ser missionários, ainda assim eles vão ser representantes de Cristo no mundo. E esses artistas, eles também têm desafios, eles também têm desafios específicos para vencer, né? Eles têm tentações específicas, eles têm lutas que talvez os artistas que trabalham só na igreja ou só para a igreja não têm, né? Talvez eles estejam mais expostos a perigos, eles estão mais expostos a tentações, eles estão mais expostos a propostas indecentes, né? E o desafio desse artista é manter uma consciência cativa à palavra de Deus, é manter uma consciência limpa nesse sentido de que a minha arte, ela não vai servir a nenhuma ideologia, a minha arte, ela não vai servir a nenhum tipo de agenda que vá promover mentiras, que vá promover falsidade ou feiura ou maldade, né? É muito fácil estar no mundo, trabalhando no mundo, fazendo a sua arte, que é talvez até apreciada por pessoas que estão no mundo. É muito fácil que tentações específicas venham para tirar você do seu fundamento sólido. Mas o incentivo, o encorajamento é justamente para que esse artista ele continue fazendo o que ele faz, da melhor maneira que ele faz, impactando o mundo, servindo as pessoas, amando ao seu público, só que submetendo todas essas coisas ao senhorio de Deus, né? Meu amor, o meu serviço é acima de tudo para o meu Senhor. É porque o meu serviço serve ao meu Senhor que ele pode servir bem também às pessoas. A gente precisa estar atento para que a nossa arte não se torne nosso Deus, para que nós não sejamos para que a nossa arte, para que as nossas obras, para que o nosso realizar artístico não seja o nosso ídolo, né? Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, e a Ele devemos adoração, somente a Ele devemos adoração. Então, para a gente avançar, eu queria conversar com vocês sobre 6 posturas que o artista cristão ele deveria adotar
na sua vida, no seu fazer artístico, na sua produção. E a primeira dessas posturas é lamentar, né? E por que a gente deve lamentar? A gente lamenta a ruptura moral que o mundo vive. A feiura parece estar em todo lugar. A pobreza, a vulgaridade, a violência, a incredulidade, a rebelião contra Deus, tudo isso está evidente no nosso mundo. O Huckmark ele vai dizer, né? Pranteiem. O nosso papel primeiro também é prantear pelo modo como o mundo está fragmentado. E como isso torna as pessoas insensíveis para a realidade de Deus. E isso também nos torna insensíveis, né? O nosso pecado nos torna muito insensíveis para a situação do mundo. Como artistas cristãos, nós devemos lamentar por isso. Nós devemos entender que a realidade ela não a gente não falseia a realidade, a gente não finge que está tudo bem, a gente lamenta. A segunda postura é orar. Para qualquer coisa na nossa vida, a gente depende de Deus. A gente depende dele também quando a gente cria, quando a gente realiza alguma coisa, né? A gente busca direção no Senhor, a gente busca discernimento, a gente busca segurança. E o artista cristão ele precisa, assim como qualquer cristão, viver uma constante vida de dependência, reconhecendo que Cristo é a fonte de todo dom perfeito e toda a luz vem dele. O Salmo 36, eu acho que é o versículo 9, ele vai dizer que em ti está o manancial da vida, em tua luz vemos a luz. Então, para que a gente entenda a realidade da maneira correta, é preciso que a gente tenha uma teologia saudável, tenha uma noção correta do que é o nosso relacionamento com o mundo, que a gente tenha um relacionamento com o mundo correto também, né? E a gente precisa de dependência nisso, a gente precisa orar. Confessar. A gente precisa entender que o artista ele não vive da arte pela arte. A arte não é seu Deus e a sua redenção e aceitação não se encontram nela, não se encontram na sua produção, não se encontram no seu público, não se encontram nos seus clientes, né? A redenção vem do Senhor. E a gente precisa confessar com a nossa vida e com as nossas obras. É Cristo que nos define, é Cristo que nos diz quem nós somos, né? Então o ato de confessar inclui reconhecer quem nós somos e de que precisamos do Senhor. Nós entendemos que a arte não é o nosso Deus, que a nossa redenção não está na aceitação do público e que o artista cristão serve a um só Senhor, né? E outra coisa importante, artistas precisam da igreja. Deus ele nos deu um mundo de possibilidades, né? Nós devemos estar nesse mundo e perceber as nuances que Deus criou e refletir a sua glória naquilo que a gente faz. Então, nós somos chamados para imaginar. A nossa imaginação é a nossa ferramenta. E artistas cristãos são imaginadores profissionais. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa vocação, né? E o nosso chamado é para fazer isso. É para perceber essas nuances, né? E trabalhar sobre elas. E conseguir traduzir em formas geométricas, em harmonias musicais, em composições, em poemas, né? E uma coisa importante é que a gente não pode se enganar com a espera por criatividade ou inspiração. Calvin Sirfield ele tem uma outra citação bem interessante. Ele diz o seguinte: fazer arte, assim como liderar um partido político ou orar a Deus se ajoelhando, é trabalho. Avançar com uma tarefa, completar uma responsabilidade ordinária de maneira comum. Perceber que o fazer artístico é um trabalho regular, desmistificaria a arte e faria os problemas dos obstáculos mais administráveis. Sirfield está dizendo basicamente que fazer arte começa com se botar para fazer. Não é ficar sentado esperando uma inspiração ou algo que vai vir de alguma forma mágica, de uma forma mística, mas é começar a fazer, é realizar coisas, é produzir, é esboçar um desenho, é começar a escrever, bota 1000 palavras por dia para quem quer ser escritor, exercitar aquilo que Deus está nos dando de possibilidade. A gente comprou muito aquela ideia romântica de que a inspiração vem em alguma hora,
de que alguma hora vai dar aquele estalo e eu vou conseguir realizar a minha obra-prima. Não é isso. Fazer arte tem a ver com suar a camisa, né? Tem a ver com queimar neurônios, tem a ver com exercitar o músculo da mente, né? Bons artistas são aqueles que conseguem perceber as nuances da vida, né? Eles têm a capacidade de detectar valores e verdades da existência e traduzir isso de forma interessante, né? Por exemplo, não sei quantos de vocês conhecem um escritor chamado H.P. Lovecraft. E o Lovecraft é um escritor de terror. E ele tinha essa teoria, né, de que o medo, aquele maior medo que a humanidade tem é o medo do desconhecido. E como é que ele traduziu isso em obra de arte? Os contos que ele escreve tem sempre a presença de um mistério muito grande que deixa os personagens no final da história, deixa eles loucos, né? Por quê? Porque eles se deparam com algo com o qual eles não imaginam e não têm a capacidade nem sequer de mensurar ou de entender. Outro exemplo é Breaking Bad, né? Breaking Bad é aquela série que tanta gente gosta. A forma como o autor de Breaking Bad, ele consegue descrever a vida de um homem moribundo, né? Mas que no fundo tem uma ambição e uma ganância de ser reconhecido e ser valorizado acima de tudo, né? A série mostra a forma como ele se revoluciona de maneira maligna. Nós, como artistas cristãos, nós temos que ter aquela perspicácia de perceber essas nuances, né? E de traduzir essas nuances de maneira legal, de maneira criativa, de maneira interessante. O Chesterton, ele diz o seguinte: o cristianismo veio ao mundo, acima de tudo, para afirmar com veemência que o homem não só não devia olhar para dentro, mas devia olhar para fora, contemplar com assombro e entusiasmo uma companhia divina e um capitão divino. Esse é um trecho do livro dele chamado Ortodoxia, e ele basicamente está afirmando, né, que de maneira contrária ao que tanta gente diz sobre olhar para dentro de si, sobre olhar para os seus sentimentos e para suas emoções e cavar fundo e expor alguma coisa, Chesterton está falando que a gente deve se assombrar mais com as coisas criadas por Deus. A gente deve olhar mais para fora e olhar menos para dentro. O James Smith, ele tem uma frase legal também em relação a isso, né? A questão de explorar. Devemos esperar que a arte seja mais oblíqua. E em vez de pedir aos artistas que nos mostrem Deus, devemos querer que eles revelem o mundo, expandir o mundo, fabricar mundos que expandam a criação com seus dons de poder criativo. O chamado de pintores e poetas, escultores e compositores não é sempre e apenas para cantar ao Criador, mas também e muitas vezes estar e brincar nos campos do Senhor, enlameados e de mãos sujas de terra, na imanência maravilhosa que é a criação. E nós também manifestamos. A gente manifesta essa verdade, a gente manifesta a beleza, a gente manifesta justiça quando a gente trabalha com coragem, quando a gente trabalha com humildade, quando a gente trabalha com perseverança, a gente não desiste e a gente se mantém firme no propósito de demonstrar a beleza do Senhor, né? Mateus 5,16 vai falar: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nosso trabalho é brilhar as nossas obras, demonstrar aquilo que a gente faz, mostrar ao mundo a beleza da verdade e da criação do Senhor. E a forma de fazer isso é tendo a teologia correta, né? Quando a gente tem a teologia correta, quando a gente crê no que é correto, quando a gente entende a verdade de Deus, a nossa ação no mundo ela também é correta. Cremos que Deus é Senhor e que Deus está realizando a sua obra de reconciliação e que Deus salva pecadores através do sacrifício de Jesus, de que nós devemos viver para esse Senhor. A forma como a gente age no mundo, ela vai espelhar essa teologia. Mais uma citação do Chesterton: enquanto a visão do céu estiver sempre mudando, a visão da terra será exatamente a mesma.
Nenhum ideal continuará por um tempo longo o suficiente para ser concretizado, mesmo que seja de modo parcial. O jovem moderno nunca mudará o ambiente, ele sempre mudará a mente. Quando a gente não tem uma base sólida, uma verdade que nos fundamente, né, a gente está refém dos ventos de doutrina. E o artista, ele vai estar assim também. Se ele não estiver fundamentado numa verdade, numa teologia robusta, numa verdade sólida, né, a respeito do que é o mundo, do que é o ser humano e de quem é Deus, a gente se perde. A gente se perde em agendas políticas, ideológicas, a gente se perde em ganância e ambição por riqueza e por reconhecimento. A gente se perde se a gente não tiver essa verdade sólida. Enquanto a nossa visão não for, enquanto a nossa visão de quem é Deus, a nossa visão do céu, ela não for sólida, né? Como diz Chesterton, enquanto ela estiver sempre mudando, a gente não vai conseguir servir bem as pessoas, a gente não vai conseguir criar obras que apontem para Deus. A gente vai estar sempre refém da última novidade, da última moda, né? E por fim, o nosso chamado também, a nossa postura é de serviço. Servir implica em amar as pessoas, né? Amar as pessoas é parte fundamental para qualquer cristão. E isso não é diferente para o cristão que é artista. O artista que é cristão, ele ama e ele serve. A arte é serviço. E é serviço na medida em que nós enriquecemos a vida das pessoas. À medida em que a gente imagina e propõe soluções para problemas reais, né? À medida em que a gente dá alento com as nossas obras, com a beleza, com a verdade exposta nas nossas obras. À medida em que a gente dá alento para a alma humana. Então, em tudo isso a gente aponta para Deus como o fim de todas as coisas, né? Mas quando a gente ama ao Senhor e quando a gente o serve em primeiro lugar, quando a gente mata o nosso ego, quando a gente substitui a nossa vaidade por serviço, a gente de fato está amando ao nosso Deus e está amando as pessoas, ao nosso próximo. Para finalizar, pessoal, que já está muito avançado, o Cyril fala de novo. Cada um de nós pode começar. Escreva um poema para o aniversário de alguém que você ame. Encomende uma ilustração em serigrafia para a graduação de seu filho. Contrate um compositor para o seu próximo aniversário de casamento. Coloque uma flor no seu cabelo ou num jarro. Responda ao gracioso presente de Deus, que é a arte, como vestimenta, em vez de andar pela vida artisticamente nu. Compartilhe com o seu próximo a alegria que é estar vestido por Deus com arte. E o Schaeffer que não podia faltar. Nenhuma obra de arte é mais importante que a própria vida do cristão, e todo cristão deve se preocupar em ser um artista nesse sentido. A vida do cristão deve ser uma obra de arte. A vida do cristão deve ser algo verdadeiro e belo, em meio ao mundo perdido e desesperado.